Olá, vamos resolver neste vídeo um exercício envolvendo um poliedro de Platão. O exercício diz assim: o número de arestas de um octaedro convexo é o dobro do número de vértices. Quantas arestas possui esse poliedro? Vamos identificar os dados do problema. Ele me deu que o número de arestas de um octaedro, ou seja, octa vem de 8, ou seja, 8 faces. O número de arestas de um octaedro convexo é o dobro do número de vértices, ou seja, A é igual a 2 vezes V. E F é 8, porque nós tiramos essa informação do nome do poliedro, octaedro. E aí eu quero saber quantas arestas esse poliedro possui, né? Bom, V, A e F, isso me lembra a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2. Uma relação válida para poliedros convexos. Bom, se o meu objetivo é encontrar o número de arestas, é interessante que eu substitua o valor de V por A, já que o número de faces eu já conheço, eu só preciso substituir F por 8. Bom, dessa primeira relação aqui, eu extraio que V é igual a A dividido por 2. Eu só fiz isolar o valor de V. Então, eu vou substituir V por A sobre 2 aqui nesta relação que eu escrevi. Eu vou ter A sobre 2 menos A mais 8, que é o número de faces, igual a 2. Bom, eu tenho uma fração aqui, então para melhorar, eu vou multiplicar essa equação toda por 2, certo? Então, ó, A sobre 2 vezes 2, eu tenho uma metade de A duas vezes. Então, vou ter A, ou seja, A menos A vezes 2 é menos 2A. Mais 8 vezes 2, mais 16, igual a 2 vezes 2 é igual a 4. A menos 2A, eu tenho 1 e tiro 2, eu fico com menos 1, ou seja, menos A. Mais 16 igual a 4. Bom, tem duas maneiras de eu prosseguir aqui. Eu posso multiplicar a equação toda por menos 1, porque o valor de A aqui está negativo, ou posso fazer isso no final. Bom, eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar essa equação por menos 1. Então, o que for negativo fica positivo e o que for positivo fica negativo. Vai ficar A menos 16 igual a menos 4. E agora, ó, vou isolar o valor de A. A vai ser igual a menos 4 e esse menos 16 aqui que está negativo vai ficar positivo no segundo membro. Portanto, A é. Se eu tenho uma dívida de 4 e coloco 16, eu vou ter no final 12. Portanto, o número de arestas do octaedro é 12. Eu vou ilustrar aqui o octaedro. Vou fazer um esboço. E vocês podem, posteriormente, verificar que, de fato, o número de arestas é 12. O octaedro é como se fossem duas pirâmides, uma acima da outra, uma apoiada na outra pela base. Tá? Lembrando que isso aqui é só um esboço, para vocês verem, vocês podem perceber que, de fato, você tem 12 arestas.